Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, quem? O professor Emerson, para a gente fazer o quê? Trabalhar literatura, pensar na literatura, conhecer personagens, conhecer lugares, rever personagens que a gente já conhece, rever lugares que nós já conhecemos e, por que não, embarcar nessa viagem que a literatura nos proporciona. E se vocês já repararam, podem perceber que hoje aqui nós temos uma mistura, né, de gêneros aí, de suportes onde aparecem esses gêneros. Mas isso a gente vai descobrir no decorrer da nossa aula, então convido vocês para me acompanhar. Olha só, primeira coisa que nós vamos fazer é a leitura de um trecho da obra O Fantástico Mistério de Feiurinha. Trouxe para vocês a seguinte coisa, olha só, essa é a capa do Fantástico Mistério de Feiurinha, é uma obra do Pedro Bandeira. É uma obra teatral e trata do encontro das princesas dos contos de fadas 25 anos após o E Viveram Felizes para Sempre. Chamo a atenção de vocês agora sobre essa obra. Olha só, é uma obra bem interessante porque ela já é escrita em formato de teatro, é uma obra dramática, ou seja, para ser dramatizado. É bem interessante, por quê? Porque vai trazer essa ideia das princesas, essas princesas, histórias de contos de fadas que a gente conhece, mas 25 anos após o final das histórias. Vocês já tinham parado para pensar sobre isso? O que será que acontece depois? Né? Terminou o livro, seja ele qual livro for, contos de fadas, ou outra obra que você gosta, ou mesmo um filme que você tenha assistido, e você pensa, tá, agora acabou, mas e depois? O que acontece? Será que as pessoas continuam juntas? Será que se separam? Será que acontece um outro perigo, uma outra história? Ah, professor, mas para isso tem aquelas sequências de livros que a gente já conhece, que vai contando aos poucos. Tem também os filmes que às vezes eles são divididos em 1, 2, 3 ou quantos forem necessários. Não, mas não é disso que eu estou falando para vocês, não. Estou falando para vocês quando realmente o livro terminou. Não tem sequência. Você não fica pensando? O que será que está acontecendo? O que será que vai acontecer depois? Será que acabou por ali mesmo? Então essa obra, O Fantástico Mistério de Feiurinha, é uma obra que eu indico para vocês, porque é uma obra bem divertida e vai contar essa história do que poderia ter acontecido depois. E como é em formato de teatro, né, uma obra dramática, em formato de teatro, dá para você, por exemplo, reunir aí a sua família e cada um fazer a leitura de um personagem. Fica bem bacana para a gente ir vivendo cada vez mais esses personagens. Então fica a dica, O Fantástico Mistério de Feiurinha. Mas vamos ler só um trechinho, certo? Só um trechinho dessa obra para vocês terem uma ideia do que ela trata. Olha só, Chapéu. Chapéu tá marcado, é ela que vai dizer. Quer dizer que se a Feiurinha desapareceu, e a Branca vai dizer, qualquer uma de nós, a qualquer momento, poderá também desaparecer, ou coisa pior. E a Branca continua, precisamos descobrir o que houve. Enquanto não soubermos, estamos sem garantia nenhuma, Chapéu. E a Chapéu diz, mas o que nós podemos fazer? E a Branca, vou convocar uma reunião de todas nós. E a Chapéu, boa ideia, chama os príncipes também. E a Branca diz, os príncipes não adianta chamar, estão todos gordos e passam a vida caçando. Além disso, príncipe de história de fada não serve para nada. A gente tem que se virar sozinha a história inteira, passar por 1000 perigos, enquanto eles só aparecem no final para o casamento. Selecionei essa parte para vocês, né? Chamo a atenção de vocês, inclusive, para essa última parte, que é essa fala da Branca, né, que ela vai falar ali dessa questão dos príncipes. A Chapéu, que a gente já sabe quem é a Chapéu, Chapeuzinho Vermelho, conversando com ela, tem essa ideia de chamar os príncipes. Mas a Branca, ela já tem uma outra visão com relação aos príncipes. E é isso que nós vamos pensar juntos. Olha só, como podemos compreender a posição da personagem Branca em relação à presença dos príncipes nos contos de fadas? Prestem bem atenção. Então agora, o que nós temos? Olha só, a Branca ela faz uma fala a respeito dos príncipes, dizendo que não adianta nada chamar os príncipes. Se você lembrar aí das histórias de contos de fadas que você já conhece, você vai saber mais ou menos como essas histórias acontecem e você vai conseguir
pensar a esse respeito. Qual é a posição da nossa Branca de Neve com relação aos príncipes? Não é só o fato de eles não servirem de nada, mas qual é a posição que elas nos passam, ok? Vou dar um tempinho para você e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiram pensar, refletir a esse respeito dessa posição da Branca? Vou trazer para vocês novamente o texto, certo? Vou trazer o texto que eu falei da Branca. Olha só. Os príncipes não adianta chamar. Estão todos gordos e passam a vida caçando. Além disso, príncipe de história de fada não serve para nada. A gente tem que se virar sozinha a história inteira, passar por 1000 perigos, enquanto eles só aparecem no final para o casamento. Então, qual é a posição que nós podemos entender da Branca? A Branca diz que eles não servem de nada, mas ela se posiciona como toda a história é minha. Ele só apareceu ali, sabe-se por quê. Talvez a ideia ali de ter o príncipe e a princesa, transformar alguém em princesa, mas a ideia da Branca é que toda a história, esse poder da história toda, gira em torno delas, dessas princesas, dessas histórias. Tanto que ela ainda critica que após o casamento, eles fazem o quê? Só sabem caçar, não fazem mais nada, e elas que têm que ali se virar sempre, assim como elas fizeram lá na história. Então ela traz um posicionamento ali de poder que elas têm nas histórias. Interessante quando a gente pensa sobre isso, né? Porque uma vez eu falei para vocês a respeito dos contos de fadas. Às vezes a gente pensa que contos de fadas são somente para crianças, né? Claro, são para crianças, mas nós adultos também podemos fazer essa leitura, e hoje a gente faz uma leitura totalmente diferente daquela que nós fizemos quando crianças. Então é sempre bom a gente retomar algumas leituras para a gente ver se a gente mudou de posição, de pensamento em algum momento. Mas nós vamos continuar a nossa história, porque afinal eu sei que vocês querem saber por que nós temos tantas obras aqui em cima dessa mesa. Então, olha só. Nós vamos pensar em algumas imagens. Vou trazer algumas imagens para vocês e durante as imagens eu vou fazendo alguns comentários, ok? Trouxe primeiro esse par de imagens. Eu tenho aqui Como Eu Era Antes de Você e O Senhor dos Anéis. Trouxe essa imagem. Agora, quando eu olho para essa imagem, Como Eu Era Antes de Você e O Senhor dos Anéis, eu vou pensar em quê? Vou pensar em filme. Normalmente é isso que as pessoas vão pensar em um filme. Tanto que esse Como Eu Era Antes de Você fez bastante sucesso. O filme O Senhor dos Anéis fez bastante sucesso também. Já falei do Senhor dos Anéis para vocês. E agora eu vou trazer outras imagens. Olha só. Eu tenho O Brasileiro, O Alto da Compadecida, bem bacana esse filme, tenho quase certeza que vocês o conhecem. E também Ensaio sobre a Cegueira, que é do José Saramago, que foi um filme, né, filmado em São Paulo. Olha só que bacana. Um filme, que é um filme português, foi filmado em São Paulo. Então isso é bem interessante, essa obra, O Ensaio sobre a Cegueira. E se você já percebeu, eu estou te dando dicas do que vocês vão ter que pensar agora. Olha só. O que os filmes apresentados têm em comum? Ah, professor, eu sei. Todos eles têm ali personagens. Não. Eu quero que vocês pensem muito além ali do óbvio. O que esses filmes têm em comum? Um tempinho para vocês e eu já volto.
Então, conseguiram pensar a respeito do que esses filmes, né, têm em comum? Se você percebeu aqui em cima da mesa, olha só que interessante aqui em cima da mesa. O que eu tenho para vocês? Eu trouxe um livro, O Senhor dos Anéis. Possivelmente vocês conhecem esse livro, O Senhor dos Anéis, já ouviram esse nome. Mas eu trouxe também o quê? Os filmes que saíram do Senhor dos Anéis. Tenho também aqui outros exemplos, olha só, outros exemplos de filmes que também foram extraídos a ideia de livros. Eu tenho aqui Coração de Tinta, que deixo também como dica para vocês, que é uma obra maravilhosa, Coração de Tinta. E também o filme Coração de Tinta, né, bem parecido ali com a obra. Depois eu tenho deste lado aqui, eu tenho As Aventuras de Pi, que foi um filme de bastante sucesso, né? Um filme mais dramático, uma obra mais dramática. Então, tenho aqui o livro e também o filme. Esse outro aqui, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, é uma série de livros, fez bastante sucesso. São livros muito bons, histórias muito boas, que nos faz refletir sobre muita coisa. E também, obviamente, tenho o quê? O filme. O que isso tem, professor, de resposta com aquilo que você perguntou? Aquelas obras que eu trouxe para vocês, né? Como Eu Era Antes de Você, O Senhor dos Anéis, Ensaio sobre a Cegueira, O Alto da Compadecida, são o quê? São filmes que foram, né, baseados em livros. Isso que eles têm em comum. E a gente sabe que muitas obras que a gente assiste, né, seja filme ou seja série, né, são baseadas em livros. Por isso, eu já tenho mais uma pergunta para vocês. Olha só, você já assistiu a um filme ou uma série que foi adaptada de um texto escrito? E quando eu falo texto escrito, não precisa ser obra completa, tá, gente? Não precisa ser obra completa. Pode ser, por exemplo, um poema. Tal filme, tal série foi baseada em tal poema. Isso pode acontecer, ok? Assim como lá o Fantástico Mistério de Feiurinha, que também virou um filme, era uma obra ali que já foi escrita em formato dramático. Então, tudo isso pode acontecer. Vou dar um tempinho para você relacionar aí ou pensar em quais filmes, séries que você viu que você sabe que foi baseado em obras. Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiram relacionar aí, pensar em alguns que vocês já assistiram, que são baseados em textos escritos? Confesso para vocês que eu já vi muita coisa que é baseada em textos escritos e a gente sempre pensa, mas o livro é melhor, mas o filme é de tal forma, mas a gente sempre tem que pensar que nós temos o quê? Suportes diferentes. O que é o suporte? O suporte é onde vai ser apresentado o texto. Ou ele vai ser apresentado em formato de livro, ou eu vou ter lá no formato de filme, por exemplo, no formato de cinema. E isso faz o quê? Faz públicos diferentes. E falando sobre isso, nós vamos falar sobre obras adaptadas. Olha só, adaptação cinematográfica é o uso para a realização de um filme de conteúdo de ficção ou não ficção que tenha sido previamente publicado como texto escrito. O texto original pode ser na forma de romance, conto, biografia, reportagem, peça teatral, quadrinhos, entre outros formatos textuais. Você sabia que adaptar um texto escrito para o suporte audiovisual não é uma tarefa fácil, pois exige que o roteirista faça uso de recursos que podem não agradar ao público? Por isso que eu falei para vocês que nós temos que pensar no quê? Na diferença de suporte.
O livro, às vezes, a obra aqui, ele pode atingir um determinado público. O filme, ele pode atingir um outro determinado público. E nem sempre esses públicos conversam, têm os mesmos gostos. Então, por isso, quem faz essas adaptações, ele passa por uma tarefa muito difícil. E olha só, as obras literárias adaptadas para o cinema podem ser por... Então, eu tenho que vou fazer a adaptação para o cinema, mas eu vou pensar, como que essa adaptação vai acontecer? Olha só, pode ser de 3 tipos. Primeiro tipo, transposição. Depois eu tenho comentário. E por último eu tenho analogia. Agora a gente vai pensar em cada um desses tipos, né, de adaptações. Olha só, a transposição é a versão da tela se aproxima das fontes literárias, com pouca interferência dos produtores e diretores. Então é interessante nesse transposição, olha só o que é interessante. Nós vamos ter ali o quê? Pouca interferência, então vai ficar muito próximo do texto escrito. Como exemplo, tenho para vocês aqui As Aventuras de Pi, que ele é muito fiel. O filme, a obra aqui, o filme, né, a obra cinematográfica, ela é muito fiel ao livro. Então eu posso considerar como transposição essa obra aqui, não é bacana? Foi adaptada para o cinema? Foi, mas eu tenho uma transposição, pouca interferência do diretor. O outro, nós temos o quê? Nós temos o comentário. O original é propositalmente ou inconscientemente alterado devido às intenções do cineasta. O comentário acontece muito. É muito mais fácil nós vermos os comentários. Então é bem interessante quando a gente pensa, porque está muito diferente do livro que eu li. Não, está diferente do livro que você leu, porque a direção fez uma outra opção, que é esse comentário. E por último, nós temos a analogia. O que é a analogia? Uma obra de arte completamente diferente, porque é a livre interpretação por parte dos produtores, apenas usando o livro como ponto de partida para uma releitura de um tema. Como exemplo, olha só, esse de analogia, a gente vê bastante analogia. A pessoa pega ali, né, a sua liberdade, né, artística para fazer uma outra obra em cima. Eu trouxe para vocês, olha só, esse exemplo que é A Bela e a Fera, o conto mesmo, A Bela e a Fera que a gente conhece. E eu tenho também um filme chamado A Fera, que é o quê? Uma analogia. Ele vai contar de outras maneiras a mesma história. E também ali, né, fazendo referência, claro, à obra original. E por último, eu trago para vocês esse exemplo que eu acho bem bacana, gosto bastante. Se você não teve a oportunidade de assistir, te convido para assistir, para ter contato com essa obra, que se chama Once Upon a Time, né? Ou seja, Era uma Vez. Essa obra aqui, Once Upon a Time, ela é uma série bem divertida, bem bacana, e trouxe para vocês uma sinopse do que é essa série para vocês verem por que ela é tão interessante. Olha só, Once Upon a Time, ou seja, Era uma Vez, foi uma série de televisão americana de drama e fantasia criada por Adam Horowitz e Edward Kitsis. Estreou em 23 de outubro de 2011 e terminou em 18 de maio de 2018. Então a gente tem aí, né, uns 10 anos desde quando ela foi para a TV. A série segue vários personagens de contos de fadas que foram trazidos para o mundo real e tiveram suas memórias originais roubadas por uma maldição poderosa. Olha só, eu tenho o quê? Eu tenho essa história de contos de fadas, a história de contos de fadas, aquelas clássicas que a gente conhece. Só que o que aconteceu? Os personagens, eles foram trazidos para onde? Eles foram trazidos para o mundo real. Mas, professor, isso pode acontecer? Posso trazer o personagem para o mundo real? Pode fazer. Você faz ali o quê? Uma analogia. Você traz o personagem para o mundo real. E eles vão viver nesse nosso mundo real. Então, como eu já falei para vocês em um outro momento, o que nós temos? Como nós temos esses contos que eles são orais, né? Surgiram lá na oralidade, depois eles tiveram as suas adaptações e foram mudando
de acordo com o tempo, e muitas vezes eles vão de acordo com a sociedade. Então é bem interessante nós trazermos ali para a nossa realidade, para mais perto, até mesmo para a gente conseguir viver esses contos de uma forma ali que a gente se sinta mesmo os personagens. E a gente vai conhecer, a gente já falou dos filmes, né? Trouxe os filmes, até, olha só, uma obra bem conhecida, Romeu e Julieta. Já ouviram falar de Romeu e Julieta? Uma obra de Shakespeare que já foi escrita, já foi para o teatro, já foi para o cinema, já foi para poemas, já foi adaptada de inúmeras formas e já tiraram do Romeu e Julieta, a história do Romeu e Julieta, muitas outras séries, muitas outras histórias, filmes, novelas e assim por diante, também bem adaptada, e essa aqui bem de analogia e vai ali para a sociedade atual. Então é bem interessante e entra dentro disso que eu estou falando para vocês. Mas eu vou convidar vocês para nós conhecermos um outro tipo de adaptação. Olha só, nós vamos conhecer um outro tipo de adaptação que se chama Kamishibai. Já ouviu falar de Kamishibai? Já sabe o que é? Pela imagem aí você consegue perceber o que é um Kamishibai? Olha só. O Kamishibai significa literalmente teatro de papel, e sua origem remonta aos templos budistas japoneses por volta do século XII, quando os monges usavam emakimonos, ou seja, rolos de pergaminhos desenhados, para transmitir os ideais budistas aos analfabetos. Feito em uma caixa de madeira, chamada butai, quando aberta, se transformava em um teatro em miniatura, onde os Kamishibaya, ou seja, contador de histórias Kamishibai, colocava cartões de papel com desenhos enquanto narrava uma história ao público. Vocês já tiveram essa oportunidade de assistir a uma peça de teatro que é feita, né, de papel? Já viram? Seja na TV, ou mesmo pela internet, ou mesmo você já presenciou isso, essas obras, esses teatros feitos, né, de papel. Então é bem interessante porque isso vai nos remeter lá aos japoneses, né, e vai trazer essa cultura. E é bem bacana quando a gente faz, porque a gente pode fazer até em casa mesmo. Você pensar aí, vou fazer uma coisa diferente em casa para trazer as pessoas para a literatura, vou contar uma história ali feita com papelão. Olha que bacana a ideia para você trazer as pessoas aí mais próximo a vocês. E eu vou convidar vocês para nós fazermos o quê? Assistir a um espetáculo Kamishibai. Já pensaram nisso? Olha só, na aula de literatura, hoje nós vamos assistir a um espetáculo. E não é um espetáculo qualquer, não. É um espetáculo de Kamishibai. Vamos assistir? Então venha comigo. Hoje vou apresentar para vocês um Kamishibai, também conhecido como teatro de papel, uma técnica desenvolvida no Japão do século XII. Tenham todos um bom espetáculo. Era véspera de Natal, fazia um frio intenso e uma chuva fina caía. Mas, a despeito da chuva fina, do frio intenso e da noite que caía rapidamente, via-se uma menininha mal agasalhada e com a cabeça descoberta. Bem, é verdade que quando saiu de casa estava vestindo um casaco e um gorro de lã, mas com a chuva fina, a famosa molha-bobo de Curitiba acabou encharcando tudo, inclusive o seu gorro de lã, que sua mãe tinha comprado na igreja por apenas R$1. Mas o menininho arrancou seu gorro da cabeça e saiu correndo e gritando e dizendo:
Eu vou levar para limpar os carros no sinaleiro. Ah, pode levar. Piada dos infernos. Saiu caminhando pelo calçadão da 15. Agora com o corpo gelado igual um picolé. Carregava nos bolsos 2 pacotinhos de bala e uma caixinha de fósforo. Durante todo o dia tentou vender as balas, mas não conseguiu e acabou comendo tudo. Decidiu então vender a caixinha de fósforo. No frio. Será que as pessoas fumam mais? Mudou sua estratégia de venda. A chuva fina que caía sobre o seu lindo cabelo Black Power, que lhe moldurava graciosamente o rosto e a deixava mais alta. Mas isso não importava para ela. O que importava para ela é que era noite de Natal. Colocou as mãos no bolso e seguiu o fluxo das pessoas que caminhavam pela rua 15, entrando e saindo das lojas. Lojas essa que ela não podia entrar. Via apenas o brilho de longe. Colocou em prática o seu plano. Senhor, pode comprar essa caixinha de fósforo para me ajudar? Senhora, compra essa caixinha de fósforo para me ajudar? Mas as pessoas continuavam caminhando, entrando e saindo das lojas, ninguém lhe dava atenção. Ela parecia invisível. Então decidiu puxar as pessoas pelas pontas dos paletós. Senhor, pode comprar essa caixinha de fósforo para me ajudar? Senhor, pode comprar essa caixinha de fósforo para me ajudar? Ou então, seguia as senhoras que andavam elegantemente com seu salto alto. Senhora, pode comprar essa caixinha de fósforo para me ajudar? Senhora, pode comprar essa caixinha de fósforo para me ajudar? E foi assim durante todo o dia, mas não conseguiu vender a sua caixinha de fósforo. E por onde quer que passasse, só sentia cheiro de comida. Um cheiro bom, de coxinha, hambúrguer, cachorro quente. Que fome! Era noite de Natal. Isso sim importava para ela. Era quase noite e a menina não tinha conseguido vender nada. Achou uma marquise para se esconder da chuva, pois sentia cada vez mais frio. Não consegui vender nada ainda. Nadinha. Nem posso voltar para casa. Se voltar, meu pai briga. Lá também é frio igual aqui. Comida? Não sei se vai ter. Presente? Nadinha. E como ventava. Se acende o fósforo, quem sabe fica mais quentinho. Tá bom. Rec. Uma luz na noite fria e escura. Imaginou-se sentada no sofá de uma sala bem quentinha e podia esticar os seus pés com uma manta bem macia. Mas o fósforo apagou. Continuava ali, deitada na calçada fria e úmida. E como ventava.
Você me ajuda? Claro. Não tem nada aqui. Eu sinto muito. Acende mais um fósforo. Tá bom. Rec. Uma luz na noite fria e escura. Dessa vez, imaginou uma mesa com uma linda toalha branca como a neve, talheres e pratos bem finos. No meio, um belo frango assado recheado de farofa e em volta um monte de batatas fritas. Mas o fósforo apagou. A essa altura já estava quase tudo fechado, não havia mais muita gente na rua. E como ventava! Que? Uau! Que lindo! Ah! Ho, 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 ho! Ho, 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 ho! Quem quer presente? Já é Natal! Ho, ho, ho! Uhul! Você acende mais um fósforo? Tá bom. Rec. Uma luz na noite fria e escura. E dessa vez ela imaginou uma linda árvore de Natal, muito maior e mais enfeitada do que aquela que ela viu o ano passado no shopping popular. Entre os galhos, dezenas de presentes, cartões coloridos pendurados, luzinhas que brilhavam até as estrelas. Quando estendeu os braços para pegar o presente, o fósforo apagou. Eu vi uma estrela caindo lá do céu. Será que alguém morreu? Minha avó dizia que quando alguém morre, uma estrela cai do céu. Não, mas a minha mãe também dizia que quando a gente vê uma estrela caindo do céu, tem que fazer um pedido. Quem sabe ele se realiza? Já sei o que eu quero. Já sei o que pedir. Pode acender mais um fósforo. Rec. Uma luz na noite fria e escura. E dessa vez o que ela viu foi a avó, que já havia falecido há muito tempo. Estava linda e sorridente. Vovó? 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 É vovó? 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 E ela riscou todos os fósforos que tinha, mas eles se apagaram.
nos seus sonhos, foram juntas para casa, com um sofá bem confortável, uma sala quentinha, uma manta macia, xadrez. Na mesa, uma xícara de chocolate quente e biscoitos feitos pela vovó. No canto, uma linda árvore de Natal, cheia de cartões coloridos, luzes brilhantes e muitos presentes ao redor. E assim, a pequena menina adormeceu. Na manhã seguinte, encontraram a pequena vendedora de fósforos deitada, toda encolhida no calçadão da 15. Nas mãozinhas, um punhado de palitos de fósforos queimados. Ninguém podia imaginar que lindo sonho ela teve. Ninguém podia imaginar quantas crianças sonham os sonhos da pequena vendedora de fósforos. E foi assim que aconteceu. Nós somos a Trágica Companhia de Arte, eu sou Jacques Beauvoir, a pequena vendedora de fósforo. Muito obrigada. Olá, gente, voltei. Maravilhoso o espetáculo de Kamishibai, não acharam? Nossa, todos aqueles detalhes, aquela pintura feita. Imagine isso contado em várias histórias. Não é interessantíssimo quando a gente pensa nessas possibilidades de adaptação, o que suportes diferentes nos mostram coisas diferentes. Então eu posso, por exemplo, entender esse livro de uma forma e o filme me mostrar uma outra forma, uma outra visão. Então isso tudo é bem interessante. E quando a gente pensa, né, nessas adaptações, lembra que eu falei para vocês desse Once Upon a Time que vai me trazer o quê? Os contos de fadas vividos na sociedade atual, que é bem interessante. A gente consegue perceber que sim, a gente pode fazer as adaptações em inúmeros lugares. Posso criar lugares diferentes. Posso viver personagens diferentes em cima de determinada obra. Por quê? Porque nós temos aquelas opções. Lembram aquelas opções? Nós temos lá a transposição, depois nós temos a analogia, nós temos também os comentários. Então, tudo isso é permitido. Por isso que a gente vê coisas muito diferentes. Às vezes a gente lê uma obra e depois a gente fala, nossa, mas está muito diferente. Mas é porque existe essa liberdade artística. Então, gostaram da adaptação do conto A Pequena Vendedora de Fósforos? Ficou maravilhosa a adaptação, né, gente? Pode confessar, porque ficou realmente muito bacana. E perceberam que o conto pode ser adaptado para quaisquer ambientes? Ele pode acontecer em qualquer lugar, né? Quaisquer ambientes a gente pode colocar. Nós podemos colocar aqui em Curitiba, nós podemos colocar lá numa cidade, Maringá, por exemplo, vocês sabem que eu sou maringaense. Nós podemos colocar essa adaptação lá na cidade de Maringá. Posso pegar o conto de fadas Cinderela, que já foi um conto que a gente já falou sobre ele, e fazer com que ele aconteça na cidade de São Paulo? Posso fazer, claro que posso. Por quê? Porque nós podemos ambientar
esses contos em lugares diferentes, porque nós temos essa liberdade artística para fazer isso. E por isso, nós já vamos pensar, e por que não, já começar a criar alguma coisa. Olha só, se fosse para você fazer uma adaptação de um texto da sua escolha, qual texto seria a sua adaptação? Seria no estilo de transposição, comentário ou analogia? Antes de vocês responderem aí, pensarem, refletirem a esse respeito, vou explicar novamente para vocês. Então, olha só. O que é a transposição? Transposição é quando eu pego uma obra, igual eu dei o exemplo para vocês aqui do Aventuras de Pi, é quando eu pego uma obra, um texto escrito, né, uma obra escrita, esse livro aqui, e eu vou transformar em um filme, por exemplo, que é o filme As Aventuras de Pi. Então eu transformo nesse filme, mas eu faço tudo isso sem alterar muita coisa, sem interferir muito do texto escrito para o filme. Isso é a transposição, quase sem ali a alteração. Depois nós temos os comentários. O que é um comentário? É quando nós temos uma obra que foi escrita e nós vamos, né, colocar lá no cinema, mas fazendo algumas adaptações. O sentido ali, a ideia central permanece a mesma. A gente faz algumas adaptações, consciente ou inconscientemente, mas é proposital. Eu faço essas alterações de forma proposital. Eu vou fazer isso, que é o que acontece, por exemplo, no Senhor dos Anéis. Então, é uma obra que foram transformadas ali em 3 filmes. Então, eu faço essas mudanças propositalmente. Eu tenho essa intenção de fazer a mudança. Depois eu tenho a analogia. O que é a analogia? É quando nós vamos pegar uma ideia já existente. Eu tenho essa ideia existente, mas eu vou transformar em uma coisa bem diferente, que é o exemplo que eu dei para vocês dessa série aqui, o Era Uma Vez ou Once Upon a Time. Vou dar um tempinho para você pensar em qual obra você faria a adaptação e como seria essa adaptação, e eu já volto para a gente continuar. Bom, não é segredo para nenhum de vocês que eu sou curioso. E eu fico curioso para saber qual é a obra que você faria uma adaptação e como seria essa adaptação. Já pensou que você poderia ser aí um roteirista, né, de cinema ou mesmo um diretor de cinema? Então, tudo isso é interessante a gente ir pensando e ir conhecendo. E de onde saiu tudo isso? Saiu daquilo que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta, que é fazer essas viagens por onde? Pela literatura. A literatura, além de ter ali naquele texto escrito que a gente já conhece, posso apreciar também outras formas dessa literatura em outros suportes, que é o cinema apresentado para vocês, ou mesmo numa peça de teatro, lá no o Mistério de Feiurinha, lembram disso? Ou eu posso pensar ali no teatro do Kamishibai. Então eu posso fazer várias adaptações, mas infelizmente o que não dá para adaptar é a nossa despedida. Por hoje eu fico por aqui, mas é claro que eu te espero na nossa próxima aula.